Abra no Salmo 145, versículo 18. A palavra que tenho para repartir com os irmãos, ela é uma palavra que eu direi, trará uma certa admoestação ao coração de cada um de nós crentes em Jesus, mas também um chamamento para uma realidade dos nossos dias. E quero repartir com vocês aqui nessa noite. Diz o texto: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em sinceridade. Talvez a versão que você possua está a palavra verdade, mas eu quero usar essa versão, a Nova Versão Internacional, porque ela traz um conteúdo, para mim, muito significativo nesses tempos que vivemos. A Bíblia diz que Deus está perto daqueles que o invocam com sinceridade. E essa palavra tem uma raiz etimológica muito importante. Os escultores da antiguidade, quando faziam as suas esculturas, elaboravam as suas esculturas, as projetavam e as construíam, esses escultores não tinham a capacidade, por conta do material utilizado, pedra, madeira e outros materiais desta natureza, não tinham a capacidade de não cometer alguns deslizes na obra. E a obra apresentava ao final algumas rachaduras, alguns defeitos. Mas na hora de apresentar a obra para o público, esses escultores passavam cera na obra, enceravam toda a obra para que tudo aquilo que estava defeituoso, todas as pequenas rachaduras, todos os as pequenas quebraduras das pedras desaparecessem aos olhos de quem observava. Eu não sei se você já visitou museus para ver esculturas, mas elas parecem muito lisinhas, porque há nelas um produto exatamente para esconder os defeitos. E aí vem a palavra de Deus e vai dizer para nós que Deus está perto de quem o invoca com sinceridade, ou seja, sem cera. Quem o invoca sem esconder os seus defeitos. Mas nós, como sociedade humana, desde a origem, temos feito uma escolha, e nesses dias essa escolha tem sido radical, por aquilo que é estético, e temos aberto mão até daquilo que é ético, para poder aparentar coisas que na verdade não somos, para demonstrar para as pessoas coisas que na verdade não temos, e para aparentar ser aquilo que de fato gostaríamos de ser, mas não somos de verdade. E Deus está dizendo para nós nessa noite aqui: eu estou perto de quem se aproxima de mim, de quem me invoca, mostrando os seus defeitos. Mas desde o início, Deus estabelece o jardim, coloca um casal, e o casal tem uma ordem: comam de qualquer coisa, de qualquer fruto, de qualquer árvore, mas daquela não. E o tempo passou, a gente não sabe quanto tempo. A mulher foi seduzida, o homem também. E a Bíblia conta que Deus, como vinha pela viração do dia, conversar com o homem, se relacionar com o homem, Deus mais uma vez vem. E a Bíblia conta que Deus, então, chama Adão de maneira inusitada. Quantos creem que Deus é onisciente? E o que significa isso? É porque tem gente que crê em um monte de coisa que não sabe o que é também, tem um problema. Mas Deus sabe tudo.
E como um Deus que sabe tudo, entra no jardim perguntando: Adão, onde você está? Se ele sabe tudo, ele sabe exatamente a moita que Adão se escondeu. Então não era falta de conhecimento de Deus, mas era uma oportunidade para Adão manifestar a verdade de que tinha vivido. Mas Adão então sai daquele lugar meio amedrontado e apavorado. E Deus: o que é que você está fazendo, meu amigo? Ele diz assim: é que eu estava nu, fiquei com medo e me escondi. Percebam, ele não disse: eu desobedeci. Ele não disse: eu fiz o que não devia. Ele não disse: eu cometi aquilo que o Senhor falou para não fazer. Ele disse assim: eu estava nu, privilegiando a aparência. Desde então, nós temos que lutar bravamente para não tentar aparentar coisas para Deus que na verdade não são verdade em nós. Nós estamos vivendo uma época em que a estética toma conta de tudo. A palavra cosmética, aqui eu não tenho nenhuma crítica, vem desta mesma origem. E a gente acaba construindo uma ideia de que para nós nos apresentarmos a Deus, precisamos aparentar que está tudo bem. Nós escolhemos roupas para ir ver Deus. A gente escolhe maneiras e posturas quando a gente está diante de Deus, ou pelo menos julga estar diante de Deus, porque a gente resolveu e decidiu que a estética é mais importante. Isso não é recente, como disse, vem lá da origem. Passa por uma situação dessa o rei Roboão. Roboão está no momento singular do seu reinado, mas ele é atacado por Sisaque, rei do Egito. E Sisaque leva os tesouros do rei, do reino, levam todos os tesouros. E Roboão então manda fazer, no lugar dos escudos de ouro, manda fazer escudos de bronze, para que quando ele passasse, os soldados se posicionassem usando esses escudos de bronze. Porque o bronze polido parece ouro. Então o que ele está dizendo? Não importa que Sisaque tenha levado o tesouro, não importa que o ouro tenha sido levado, o que importa é que aparentemente nós estamos com os nossos escudos no lugar. E isso tem sido uma tragédia, meus irmãos, no contexto não só da sociedade, mas tem sido uma tragédia no contexto da igreja. Porque muitos de nós, lamentavelmente, no contexto da cristandade nacional, que se chama evangélica, tem privilegiado aquilo que aparenta ser bom, aquilo que aparenta ser bonito, aquilo que aparenta ser certo, mesmo quando está errado. Mas aparenta ter beleza, aparenta estar certo, aparenta estar no caminho direito. Então vamos continuar celebrando a estética evangélica, quando Deus está dizendo: eu estou perto daquele que me procura, daquele que me busca, daquele que está perto de mim com sinceridade, mesmo que com defeitos. Sabe por quê, irmãos? Deus, e eu quero assustá-los mesmo, Deus conhece todos os nossos defeitos. Esses que a gente teme tentar esconder. Dessas manias que a gente tem de tentar esconder algumas coisas, Deus conhece tudo. Mas Deus não tem problema com os nossos defeitos. O problema de Deus conosco é com a nossa desonestidade.
é quando a gente tenta esconder, quando a gente traveste a nossa mentira de verdade, o nosso fracasso de sucesso, quando a gente traveste o nosso pecado de santidade, e quando a gente quer ungir a nossa desonestidade para aparentar ser melhor do que é. O Senhor está aqui hoje, já dissemos várias vezes. E deixe-me dizer, Ele está chamando uma igreja para perto dEle. Mas não uma igreja que se esconde, mas uma igreja que se mostra quem é de verdade. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, vai apresentar uma história. Jesus está num sábado numa sinagoga. E os líderes religiosos queriam pegá-lo em algumas questões importantes para a religião da época. E havia naquela reunião um jovem cuja mão direita era atrofiada. E esse jovem, então, estava na sinagoga naquele sábado. A religião sabia que ele estava lá, mas nunca se propôs a ajudar o jovem. Porque, deixe-me dizer uma coisa para você, a religião, por melhor que seja, não pode mudar a vida de ninguém. A religião, por melhor que seja, não pode ajustar os caminhos de ninguém. A religião, por melhor que seja, não pode desatrofiar os atrofiados da sociedade. A religião, por melhor que seja, não pode tratar com o ser humano, porque ela é a tentativa humana de atingir o coração de Deus. Mas Jesus, que está aqui nessa noite, Ele pode mudar as realidades. O Cristo que adoramos está aqui, Ele pode mudar, mas há uma necessidade. E lá então, os religiosos disseram, vamos ver se Jesus vai curar no sábado. E Jesus, conhecendo os pensamentos deles e sabendo que o jovem estava lá, faz um convite àquele jovem. Imagine os irmãos, ser atrofiado, ter um membro do corpo atrofiado naquela ocasião, não era só um motivo de vergonha, era também uma espécie de maldição. A religião apontava para aqueles que sofriam determinadas lesões, atrofias, como sendo pessoas discriminadas pela sociedade. Viviam à margem da sociedade. Então aquele jovem, talvez, durante toda a sua trajetória de vida, escondeu o seu defeito, escondeu a sua atrofia para poder conviver melhor com a sociedade. Para poder se relacionar minimamente com a sociedade, aquele jovem esconde a sua atrofia. A religião sabe, mas não faz nada. E Jesus então chama aquele moço e diz assim, levante-se e venha para o meio. Quem é que já foi tímido na vida? Olha, é tão difícil de falar que as pessoas até levantam a mão meio timidamente. Quem é tímido não gosta de mostrar que é tímido. Agora, eu já fui muito tímido, ainda sou para algumas coisas das relações interpessoais, mas a gente trata disso. Mas um moço com uma atrofia, imagina que tudo que ele não quer é aparecer na reunião. Ele quer ficar escondido no canto dele. Ele quer ficar na dele, ele quer viver a religião dele, ele quer viver o momento dele. E de repente, Jesus, olhando e conhecendo o coração da religião que está ali reunida, e vendo aquele moço, diz para ele assim, levante-se e venha para o meio. E eu imagino a dificuldade que aquele moço se levantou e foi. Mas a verdade é que ele se levantou e foi. A sua mão deveria estar escondida, o seu defeito deveria estar escondido, muito bem escondido, por debaixo de suas roupas. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus então faz aquilo que nenhum tímido gostaria que fizesse, que nenhum defeituoso gostaria que fizesse. Deixe-me fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem defeitos? Levante a mão. Vocês estão entendendo. A gente esconde bem. Porque quem olha daqui de cima não parece.
A gente esconde bonito a benção, os nossos defeitos. Jesus olha para os olhos do moço e diz assim: agora, filho, estenda a sua mão e mostra para mim o seu defeito. E os evangelhos vão contar que à medida que a mão do moço saía do seu esconderijo e se aproximava de Jesus, aquela mão que era atrofiada ia ficando perfeita, perfeita, perfeita. E quando ela chega diante do mestre, já não havia atrofia nenhuma, porque Jesus havia curado. Eu vim dizer uma coisa para você aqui nessa noite, muito simples. Pare de se esconder e pare de esconder os seus defeitos, porque Deus deseja restaurar a sua vida. Deus deseja mudar a sua história. Deus deseja tratar você. E talvez isso que seja a maior das vergonhas da sua vida vai se transformar como a mão daquele rapaz que se torna um milagre a ser contado para as pessoas à sua volta. Ele chega na sinagoga com a mão escondida, mas sai da sinagoga com as mãos para o alto, dizendo: glória a Deus por Jesus Cristo, que mesmo vendo o meu defeito, não fez vistas grossas para o meu defeito, mas quando eu expus a minha vida, a minha realidade, a minha verdade, Ele mudou a minha história. Deixe-me dizer uma coisa. Nós precisamos fazer uma decisão nessa noite. Ou nós vamos continuar vivendo a religião das aparências, a religião das estéticas, a religião daquilo que mostra-se belo, bonito, mostra-se certo, mostra-se bem-sucedido, ou se nós vamos mostrar a verdade para Deus de quem de fato somos. Aquilo que estamos escondendo, aquilo que estamos tentando impedir que as pessoas vejam. O Senhor, nessa noite, está chamando a sua igreja para apresentar-se a Ele. E Ele está dizendo a você nessa hora: estenda a sua mão, mostra-me a sua atrofia, faz com verdade, mostra o seu defeito para mim. Qual é o seu defeito? O seu defeito é alguma coisa que alguém já conhece. O seu defeito é alguma coisa que só você sabe. O seu defeito é aquele que se manifesta nas madrugadas, quando você está triste, tentando viver uma vida diferente para Deus, mas aquele desejo, aquela vontade, aquela volúpia vem sobre você e você não consegue, e você tenta esconder, tenta escamotear, tenta fantasiar, tenta colocar máscaras. Nessa noite Deus quer desmascarar a sua igreja, porque Ele não se relaciona com crentes mascarados. O nosso Senhor só se relaciona com as nossas verdades, por mais feias que elas possam parecer, por mais tortas que elas possam parecer. Deus não tem problema para desentortar as nossas tortuosidades. Deus não tem problemas para reconstruir as nossas atrofias. Deus tem poder para mudar isso. A única coisa que precisamos é sinceridade. É ter a coragem de dizer: sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Eu sou esse jovem com a mão atrofiada. Eu sou essa pessoa que ando vivendo, escondendo o meu defeito no meio da multidão. Eu sou essa pessoa que tenho vivido uma fé religiosa, mas por trás de uma máscara, eu quero viver a realidade de um relacionamento profundo e poderoso e honesto com o Senhor. Eu sou assim, Senhor, mas eu quero ser quem o Senhor deseja que eu seja. Se alguém aqui precisa apresentar sinceramente seus defeitos para o Senhor, vou pedir que fechemos os nossos olhos. Há de chegar um dia
que a verdadeira igreja de Jesus se manifestará em verdade e terá a ousadia de abraçar as pessoas como elas são de verdade. E nós vamos parar de trabalhar as estéticas e vamos nos aprofundar na ética verdadeira. Mas deixe-me perguntar, você quer apresentar o seu defeito hoje para Jesus? Se você quer, embora todos nós estejamos com os olhos fechados, porque não importa para ninguém a sua decisão. Se você quer, fique de pé. Eu quero apresentar o meu defeito ao Senhor Jesus nessa. O Senhor sabe quem eu sou, Senhor. Eu tenho vivido no meio da multidão, marginalizado, escondendo a verdade da minha vida, não falando profundamente com verdade, mas eu quero me apresentar como eu sou, diante do Senhor, e sei que o Senhor não me rejeitará. E isso que hoje tento esconder, será o testemunho da transformação da minha vida, porque nós cremos num Jesus que é o Senhor das misericórdias, e Ele pode mudar a sua vida. Pastor Carlos, vem orar pelo povo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Fica aqui. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti. O Senhor conhece o que vai nos nossos corações. Tu és onisciente. Tu conheces os nossos passos, a nossa vida. Tu conheces o nosso levantar e o nosso deitar. Tu conheces o profundo dos nossos corações, de cada um de nós que aqui nos encontramos. Pois diante dos Teus olhos, assim como aquele primeiro casal, nós não podemos fugir, porque os Teus olhos nos alcançam. Mas também cremos que a Tua misericórdia nos alcança através de Cristo Jesus. E é em nome de Jesus, Senhor, que nós rogamos que os nossos corações sejam profundamente quebrantados, para reconhecermos as nossas limitações, nossas fraquezas, mas também queremos declarar o Teu poder sobre nossas vidas, para nos restaurar. Assim como Tu fizeste no passado, nós cremos que Tu és o mesmo, o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E é confiado a Deus nas Tuas infinitas misericórdias, que se renovam a cada manhã. E é em nome de Jesus que nós rogamos as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja nesta noite. Diante da palavra, ó Deus, de impacto que recebemos, palavra virtuosa do Teu Espírito em nós e sobre nós. É em nome de Jesus que Te pedimos, que cada família, que cada esposo, que cada esposa, que cada filho e filha do Senhor, que aqui se manifestou diante de Ti, que a Tua graça seja transbordante, para nos curar a cada dia, para nos santificar a cada dia, porque desejamos manifestar em toda a nossa caminhada o bom perfume de Cristo Jesus. Em nome do Senhor, abençoa, ó Deus, a Tua igreja, os Teus filhos que nesta noite se manifestaram diante de Ti, e crendo no Teu bendito amor e nas Tuas ricas misericórdias, é que oramos agradecidos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém.